Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Universo Unidave. No dia 12 de maio, a instituição promoveu um seminário online sobre a Covid-19 e suas múltiplas pandemias. Confira os melhores momentos. Pandemia, enquanto uma categoria que descreve uma tendência epidemiológica, sugere um evento em larga escala, em larga proporção, seja ela geográfica, seja ela populacional. Foi isso que aconteceu com a Covid-19, que em menos de 3 meses já era confirmada em 210 territórios, ou 210 países. Há formas, é claro, de estabelecer padrões internacionais, como, por exemplo, a identificação do agente patogênico, da sua mecânica biológica de infecção. Mas o ponto é que escala global não significa universalidade e nem homogeneidade. E isso porque os surtos que constituem um evento dessa proporção, eles têm qualidade de agravo. Há distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou individuais, tensionam a homogeneidade do risco, da doença e do cuidado. Da disciplina de onde eu falo, um vírus sozinho não faz pandemia, e tampouco explica a doença que pode resultar com ele. Há sempre um emaranhado mais ou menos contingente que estabelece condições favoráveis para que um evento como esse ganhe forma, extensão e intensidade. Processos de saúde e doença formam experiências, então, que são complexas, que não se resumem apenas ao universo biológico da constituição de sujeitos e de coletividades. Então, como nós temos insistido em nossos trabalhos, por exemplo, a falta da água em inúmeras comunidades, especialmente aquelas economicamente vulneráveis, que ajuda a fazer a pandemia. Bom, Jean, eu estou assim, bastante envolvido nessa questão, nesse momento de pandemia, nos dois aspectos. No aspecto médico, no aspecto da saúde, onde eu atendo no dia a dia pacientes com Covid, eu convivo eu convivo no hospital, nos setores relacionados à Covid, se não diariamente, mas muito frequentemente, fazendo as endoscopias. E, ao mesmo tempo, essa minha aproximação com a antropologia, agora nesse pós-doutorado, me fez olhar a pandemia de um modo diferente. Mais ou menos como o Singer, que é um médico, é um antropólogo e pesquisador que criou esse termo da sindemia. E eu acho que agora nós estamos num ponto, assim, falando em termos de humanidade, de mutação, onde vários paradigmas serão quebrados, tanto científicos, porque a ciência, como eu falei, nunca esteve tão confusa, ela está enviesada, ela tem vários vieses assim, políticos, científicos, conflitos de interesse, técnicos. As condutas de políticas públicas, norteadas por políticas públicas, estão totalmente confusas, e não tem como não estar, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. O que a gente consegue diagnosticar hoje em termos de social é algo que já existe há muito tempo, muito antes da pandemia. Agora ficou exposto. Todas as nossas fragilidades no campo político, social, econômico, de saúde pública. E aí, eu acho que a pandemia, ou a sindemia, colocou todo mundo na mesma régua. Nessa linha que você fala do Sistema Único de Saúde, entrou muito em questão, em evidência, os serviços terceirizados e especializados, mas acho que se cabe fazer o mérito do serviço de atenção primária. Esse serviço está muito acostumado a fazer toda uma parte de gestão, de organização, de avaliação das estratégias de promoção e prevenção. E mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente precisa trazer no contexto a discussão de que a promoção da saúde, a prevenção, ela se faz necessária, até para evitar o sucateamento dos outros serviços e do serviço terciário. Deixar ir para o serviço terciário aqueles casos que realmente implicam em uma assistência mais complexa de equipamentos, de tecnologias.
E essa atenção primária ela teve que se reorganizar no tempo de pandemia, dar conta de acolher uma demanda diferenciada, dar conta de fazer testagens, de orientar a população, de fazer a promoção da saúde em termos da segurança dos contatos daquelas pessoas doentes, e de tentar fazer com que estes casos não expandissem de uma maneira tão exagerada, numa proporção tão alarmante que não se desse conta. E mesmo com todo esse esforço e todo esse empenho de uma equipe de milhares de pessoas que estão envolvidas na atenção primária, nós sofremos os impactos que sofremos. Hoje trabalhamos na outra mão, estamos buscando aí a vacinação como uma medida de prevenção e reordenando os serviços. E aí no viés que você fala aí das nossas pesquisas na rede, toda uma preocupação também em como que estes profissionais que estão lá na ponta, que são os primeiros a receber os pacientes com sinais e sintomas respiratórios, sejam eles positivados para a COVID no momento posterior ou não, mas eles precisam ter todo um suporte e todo um planejamento dentro de um serviço de saúde, de modo a serem que as suas condutas sejam assertivas, que não se cause prejuízo por conta do atraso no início de uma assistência, e que se garanta, como disse o Augusto, a segurança desses profissionais também. Na verdade, assim, né? Na verdade, quando a gente começou a conversar a respeito das pesquisas relacionadas à parte aí da rede Covid, humanidades, né? Eu sou de uma linha biológica, né? Trabalhei meu mestrado e doutorado na parte de genética, mas eu vejo que essa pandemia realmente ela trouxe todo um outro viés que a gente precisa ter uma atenção. E por esse motivo eu falei, não, eu quero estar junto, entendendo aí a lógica dos profissionais da saúde de modo geral, né? E os fisioterapeutas, eles trabalham em vários setores aí da área da saúde, tanto lá nos hospitais, atendendo os pacientes na linha de frente, mas também no modo da reabilitação depois. E hoje ainda o SUS, com a questão toda dessa situação, né, de não ter ter que escolher os atendimentos, ainda o SUS não consegue comportar essa questão da reabilitação pós-Covid. Por enquanto, ainda, as maiores atendimentos pós-Covid ainda estão sendo no modo particular. E isso vai gerar ainda uma situação a longo prazo, que, claro, que o SUS terá que sofrer uma adaptação para ter um atendimento dessa população vulnerável aí, que não tem acesso a esse tipo de tratamento. A professora Rose, a professora Lilian, a toda a produção, e encerrar deixando uma mensagem para quem está nos escutando. Não sei quem está nos escutando, mas um ponto de reflexão, porque a pandemia mesmo, ela vai acabar. Né? A hora que o vírus acabar, a hora que a imunidade coletiva acontecer, mas a sindemia não. Nós não tivemos tempo para nos preparar, para planejarmos ações contra a pandemia, porque ela veio de repente. Agora, o que a sindemia nos vai trazer, com consequências sociais, econômicas e de saúde, nos diversos segmentos da saúde, sejam fisiológicas, sejam emocionais, isso vai acontecer daqui para frente. Então, para isso, nós temos tempo de nos prepararmos, né? A pandemia terminando, nós já temos que estar prontos para reabilitar os pacientes que vão ter alguma sequela do Covid física, emocional, recuperar não só os estudantes na parte emocional, Jean, mas os professores, de um modo geral, estão esgotados, porque todo mundo está trabalhando muito mais do que o normal que já existiu um dia, que eu acho que nunca mais vai existir. Então, fica essa reflexão e esse apelo para que a gente consiga planejar o que a gente sabe que vem pela frente, porque a pandemia vai acabar. Certo, pessoal? Muito obrigado.